Esse vídeo aqui não é por escolha própria, tá? Mas é por uma necessidade, é um peso que eu preferia não carregar, mas que se tornou algo impossível de ignorar. Durante quase 8 anos aqui nesse canal, eu me mantive firme e a base dele sempre foi composta por irmãos e irmãs da Congregação Cristã no Brasil. E vocês acompanharam tudo, as minhas alegrias, frustrações, as idas e as vindas, e sempre com o desejo sincero de ver essa igreja mais comprometida com o conhecimento bíblico, mas infelizmente a realidade insiste em decepcionar. E por mais que eu relutasse em gravar esse vídeo, foram muitos os pedidos para que eu falasse sobre o ancião Ricardo Pavanelli. E eu faço isso com um peso enorme no coração, porque só Deus sabe o quanto eu gostaria de ver essa instituição sendo um exemplo de fidelidade às Escrituras. Mas a cada dia as evidências mostram que nós estamos diante de um sistema que prefere a tradição do que a verdade, que se apega a discursos vazios sem base bíblica enquanto o povo se perde por falta de entendimento. Isso me causa uma extrema decepção. E é impossível ficar calado diante de tudo isso. Mas aí alguém vem com aquela famosa pergunta, né? Se você está decepcionado com a CCB, então por que você voltou? Bom, meus amigos e amigas, a resposta é simples, mas ao mesmo tempo ela é complicada para quem enxerga as coisas só na superfície e não tem nem um pingo de noção sobre o quão profundo isso realmente foi na minha vida. Eu poderia muito bem ter ficado por aí, vagando de igreja em igreja, ou pior, mergulhado em uma revolta cética, igual a tantos outros que se perderam no meio do caminho. Mas não, eu voltei para a CCB. Quem acompanhou o meu canal sabe que teve um tempo em que eu estava com o sangue fervendo, pronto para largar tudo, quase virando um desigrejado de carteirinha. Eu estava ali na internet cuspindo fogo contra o Ministério do Brás, vomitando a minha revolta em vídeos indignados. Mas aí no meio desse caos todo veio aquela freada brusca, né? Um culto online, teve uma pregação e pronto. Deus me surpreendeu na minha revolta. O meu retorno não fez me tornar cego para as falhas, porque eu entendi, né, que o meu papel nunca foi a de um juiz descontrolado, e sim de alguém que precisa agir com inteligência. E tem outro detalhe, tá? A minha família é toda da CCB, a minha história tá lá, a minha fé começou lá. Eu não sou sacerdote de um reino dividido. Cada homem, ao liderar a sua casa, é chamado a ser o pastor, o ancião da sua família, o líder espiritual e moral da sua casa. O homem que é marido, que é pai, é mais do que um provedor. É também um guia espiritual. Foi por isso que eu voltei para a CCB para servir a Deus junto com a minha família. Mas isso não quer dizer que eu sou refém de um sistema doente. Isso não significa que eu tenho que abaixar a cabeça para tudo, aceitar cegamente as incoerências e os absurdos que têm se tornado rotineiros na igreja. As minhas opiniões e críticas a respeito do sistema CCB não mudaram, de forma alguma. Quem ama a verdade não se acomoda, quem tem compromisso com Deus não se cala, e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque tem coisas que precisam ser ditas, por mais que incomodem. Se tem uma coisa que me irrita, é essa atitude infantil de achar que congregar em um lugar significa concordar com tudo cegamente, como se ao entrar por aquela porta, eu fosse obrigado a desligar o meu cérebro e aceitar qualquer absurdo sem questionar. Eu concordo com tudo dentro da CCB? Não. Mas por outro lado, eu necessito de um local de culto para congregar. E eu queria manter a paz com os irmãos e selar a paz com os anciãos do Brás. E foi isso que eu fiz. Fui lá, abracei os irmãos da presidência da igreja e fiquemos em paz. Isso não significa que as minhas opiniões mudaram, ou que eu deixei de enxergar as falhas que são cada vez mais gritantes na igreja. Eu deixei bem claro na frente dos anciãos no Brás, em uma reunião no anexo da igreja no 5º andar, que eu não concordo com muita coisa na CCB, mas eu respeitaria. Agora, respeito não é o mesmo que engolir calado. E que fique bem claro, voltar para a CCB não significa que eu me tornei um fantoche amarrado pela tradição dos homens. Sobre o caso do ancião Ricardo Pavanelli, vamos ser bem sinceros. Ele foi expulso do ministério, convidado a sair da instituição Congregação Cristã no Brasil? Seja o que for, a verdade é que ele foi varrido para debaixo do tapete, como a CCB sempre faz com quem incomoda demais. E isso me entristece não só por esse caso do ancião Ricardo Pavanelli, mas pelo padrão que se repete, o método clássico de eliminar qualquer um que fuja do script. Qualquer um que saia da cartilha do Ministério da Congregação Cristã no Brasil é cancelado. E é exatamente por isso que eu estou aqui para falar
o que precisa ser falado, aqui doa a quem doer. Se você que está me assistindo for da CCB, assista esse vídeo até o final. E se você que me assiste não é da CCB, mas tem parentes lá, me assista e ao fim compartilhe esse vídeo com eles, que eu tenho muita coisa para desabafar aqui. E eu volto logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E antes de mais nada eu preciso da tua ajuda. Se você chegou aqui, tá? Já aproveita e mete o teu dedão no like, porque isso fortalece demais o meu trabalho aqui na internet. E claro, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo postado aqui, porque aqui o conteúdo coloca fogo nas marmotagens Penteca Gospel quase todo dia. Agora um recado importantíssimo: se você vem travando uma guerra contra a balança, já tentou de tudo, dieta, caminhada, academia, e os teus resultados não vieram, presta bem atenção. Olha, o Nutrim pode ser o seu maior aliado para recuperar o peso ideal de forma natural e segura, tá? O Nutrim é um produto 100% natural, à base de ervas, que dá resultados de verdade. Eu mesmo perdi 12 quilos usando esse produto aqui maravilhoso, e eu posso te garantir que ele funciona de verdade. Se você também quer essa mudança na sua vida, fica ligado até o final desse vídeo, porque eu vou te contar como você pode aproveitar a super promoção que está rolando. Bom, o caso do ancião Ricardo Pavanelli é um retrato escancarado da enfermidade institucional que reina dentro da congregação cristã no Brasil. O irmão Ricardo Pavanelli foi sumariamente descartado da instituição, não por imoralidade, não por desvio de conduta, mas simplesmente porque ele escreveu um livro. Isso mesmo, um simples livro de reflexões bíblicas, um devocional, foi o bastante para colocar ele na mira dos homens, como se compartilhar conhecimento fosse uma afronta à fé. Esse livro sequer menciona a CCB, nem defende, nem critica, não toca no nome da igreja. Só que a questão aqui não se trata do conteúdo do livro, e sim do fato de alguém ousar agir sem o aval da cúpula da igreja, porque a congregação cristã no Brasil, ela desestimula tanto a teologia quanto escrever livros. E ele fez uma carta de renúncia, porque ele foi praticamente escorraçado da igreja, e a justificativa para a sua exclusão do ministério de ancião foi quebra de fidelidade doutrinária e desvio de conduta disciplinar ministerial. Agora me diga, desde quando estudar e divulgar a palavra de Deus é considerado rebeldia? O que está em jogo aqui não é a pureza da fé, mas sim a manutenção de uma estrutura de controle rígido, onde ninguém pode ter autonomia sem sofrer represálias. Isso não é zelo espiritual, isso é censura descarada. Se um ancião pode ser punido por algo tão básico, o que acontece com um simples irmão de banco que decide questionar qualquer coisa na igreja? E vamos falar da contradição grotesca da congregação cristã. Por um lado, a instituição ela condena publicações independentes e restringe os seus ministros de exporem ideias fora do púlpito. Para eles é proibidíssimo ter um canal no YouTube para falar da palavra de Deus. Aconteceu a mesma coisa com o Marcos Real, que era cooperador em Praia Grande. Na pandemia, o irmão Marcos abriu um canal aqui no YouTube, ele foi destituído do Ministério de Cooperador por ter um canal no YouTube. Mas por outro lado, a CCB é contra fazer exposições da palavra de Deus em redes sociais, mas ela mesma mantém um canal oficial no YouTube, onde ela faz transmissões ao vivo, divulga os cultos e conteúdos e pregações para o mundo todo. Então, quando convém para a CCB, as redes sociais são ferramentas válidas. Quando um indivíduo usa o mesmo recurso para compartilhar conhecimento bíblico, aí já é algo condenável e passível de destituição ministerial. Isso é hipocrisia. E não para por aí. A perseguição contra o irmão Ricardo Pavanelli é encabeçada por figuras como Edson Figueiredo e Flávio Luiz, ambos são de Osasco. Isso revela um modus operandi perverso dentro da congregação cristã. Não basta desqualificar alguém, é preciso destruí-lo, apagar qualquer vestígio da sua influência e torná-lo um exemplo de punição para que ninguém mais ouse seguir pelo mesmo caminho. O irmão Ricardo Pavanelli, na sua carta de renúncia, ele disse que houve telefonemas, boicotes, instruções diretas para que irmãos não comparecessem ao lançamento do seu livro. Foi um verdadeiro linchamento institucional. E tem mais, o pavor, não de todos, mas de alguns irmãos antigos da CCB em relação ao estudo teológico. Desde quando se aprofundar na palavra de Deus significa desvio da fé? Engraçado como esse discurso só vale quando é para impedir que os irmãos desenvolvam o seu senso crítico. Se fosse de fato uma ameaça, então por que os anciãos influentes
podem estudar, escrever e divulgar conteúdo sem sofrer represálias, como no caso do irmão Dário, de Presidente Prudente, que já escreveu livros. Eu tenho um livro dele aqui. Isso se chama seletividade, isso é gritante. Isso descancara a desonestidade de muitas pessoas lá dentro. No fim das contas, essa perseguição ao Ricardo Pavanelli não é só sobre ele, é sobre todos aqueles que já foram silenciados, marginalizados e expulsos da igreja por simplesmente ousarem pensar diferente. Infelizmente, estamos falando de um sistema que prega a unidade, mas na prática exclui. E enquanto o medo for maior do que a indignação, o ciclo vai continuar. A pergunta que fica é: até quando? Eu sei que alguém vai fazer vídeos, vai dizer, pronto, vai vir de novo com aquele discurso manjado. Ah, o Carlos Reinhardt tá atacando, criticando a CCB de novo. Pera aí, gente. Ninguém tá aqui jogando pedra à toa. Ninguém tá inventando problema onde não existe. O que eu estou fazendo aqui é lamentar a insistência da Congregação Cristã no Brasil em tomar sempre as mesmas decisões equivocadas. Um ancião que poderia somar, edificar, fortalecer a fé dos irmãos foi jogado para escanteio, foi jogado fora porque ousou sair do roteiro e da cartilha de conduta tradicional da igreja. O irmão escreveu um livro de reflexões bíblicas, ao invés de ser reconhecido pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, foi tratado como um malfeitor. Agora me diga, o que vai acontecer? Ou ele vai para outra denominação, que eu acho pouco provável que ele vá, ou ele vai abrir o seu próprio ministério, porque ele, na carta de renúncia, ele se desliga, ele sai da congregação cristã. E quem perde com isso? É a própria congregação cristã no Brasil. Porque sempre que alguém com um pouco mais de profundidade bíblica surge, ao invés de ser aproveitado, é descartado. Depois, quando essa pessoa cresce e se torna referência fora da instituição, aí vem as mesmas vozes dizendo que se desviou ou que o conhecimento encheu o coração dele de orgulho. Mas o orgulho, na verdade, está do lado de quem prefere manter o povo na ignorância, ao invés de permitir o conhecimento e um crescimento espiritual verdadeiro e real. Esta questão é antiga dentro da CCB. O estudo teológico sempre foi um tabu, um ponto de divisão. Tem aqueles mais antigos que entendem que o conhecimento e a fé não são inimigos. Pessoas como Luiz Carlos Euclides e, segundo algumas fontes, Hélio Bianco, ambos do Brás, da presidência, perceberam que a teologia não derrota a espiritualidade, pelo contrário, fortalece. Ambos são formados em teologia. Mas do outro lado temos os defensores da tradição, os que acham que são os guardiões da doutrina e vivem repetindo que a CCB é a única igreja verdadeira, que é a graça de Deus, que estudar a Bíblia é um perigo, que a letra mata e o espírito vivifica, expulsam o espírito de estudar a Bíblia da igreja, falam que o estudo bíblico é farelo, que qualquer busca por conhecimento teológico é desnecessária. São esses que fazem questão de manter o povo na rédea curta. Condenam quem se aprofunda nas escrituras, preferindo manter tudo como está, mesmo que seja à custa da verdade. E o pior, essa atitude não é exclusividade dos anciãos mais velhos. Não, tem ancião novo, jovem, cheio de energia, mas já doutrinando a igreja nessa visão limitada, pregando a mesma conversa de sempre, de que só a CCB tem a verdade absoluta, que a CCB é a graça de Deus e que o resto são seitas. Com essa mentalidade, como que a igreja vai mudar? Como vai evoluir se os próprios novos líderes já entram contaminados por essa visão fechada e limitada? Eu vou ser bem sincero, tá? Desde que eu voltei para a congregação, eu tenho me decepcionado muito. Não só com o sistema, mas com o tratamento que eu tenho recebido de alguns. Querendo ou não, quem pensa fora da bolha CCBiana é descartado, tratado com indiferença, visto como um problema. O desprezo, os olhares tortos, os cochichos, tudo porque eu me recuso a ser mais um que abaixa a cabeça sem questionar. Porque o que eu vejo é um grupo de pessoas que é abraçado porque repete tudo o que o ministério dita sem pensar. São os puxa-sacos do ministério. E esses são benquistos. E esses viram as costas para quem ousa questionar. E mesmo vendo e passando por tudo isso, eu tô na CCB, fico no meu cantinho. Eu ouço certas coisas nos cultos que me deixam profundamente entristecido, mas respeito. Só que respeito é uma coisa, outra coisa é aceitar tudo calado. E essa situação do Pavanelli é um daqueles assuntos em que não dá pra gente ficar quieto. A CCB segue repetindo o mesmo roteiro de sempre, sufocando quem pensa, punindo quem foge da cartilha deles. Olha, se a situação continuar assim, a congregação cristã no Brasil está caminhando à falência, está caminhando para um colapso, um declínio inevitável. E não sou eu quem está dizendo isso por mero pessimismo. É a própria realidade que está gritando na cara de todo mundo.
Já tem irmãos influentes dentro da CCB. Tem um irmão pregador famoso da congregação cristã no Brasil que falou para mim, me disse que no ritmo atual que a CCB vem caminhando, essa instituição ela não sobrevive mais de 15 anos. E qual é a grande questão? A mocidade está saindo em massa, diariamente dezenas de irmãos e irmãs estão saindo da CCB buscando conhecimento bíblico, querendo entender a Bíblia de forma mais profunda, estão indo para essas igrejas reformadas, porque essas denominações investem no ensino bíblico e acompanham a sede de aprendizado das novas gerações. E a CCB insiste em sufocar aqueles que poderiam trazer renovação e conhecimento. O caso do irmão Ricardo Pavanelli é um exemplo gritante. Um ancião com apenas 2 anos de ministério, que poderia fazer diferença, mas que foi esmagado por um sistema que não aceita mudanças. Ao invés de ser valorizado, ele foi praticamente expulso, convidado a sair. Tudo isso que está acontecendo gera qual resultado? Igrejas estão se esvaziando, a juventude está indo embora da igreja, um futuro nada promissor para quem fica, para aqueles que insistem em ignorar os sinais da decadência da igreja. Agora eu pergunto, será que ninguém dentro da congregação cristã no Brasil está enxergando isso? Será que o ministério, os anciãos vão continuar fingindo que está tudo bem enquanto a congregação cristã no Brasil está afundando? Eu quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você acha de tudo isso. Se este vídeo te impactou, te edificou, manda esse vídeo para tua família, para amigos, nos grupos do WhatsApp e também nas suas redes sociais. Não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como esse. Se inscreva e ative o sininho das notificações para receber todos os avisos de novos vídeos. E olha só, no começo do vídeo eu falei do Nutrim, que eu quero reforçar aqui para vocês que querem perder peso de forma saudável e eficaz. Essa aqui é a sua chance, é um suplemento 100% natural à base de ervas que pode te ajudar a perder até 15 quilos em 30 dias sem sofrimento. E eu sou prova disso, porque eu já eliminei com o Nutrim 12 quilos em 30 dias. Então aproveite essa oferta incrível e adquira o seu Nutrim e aproveite essa super promoção e ganhe esse descontaço de quase R$100 em cada frasco. O Nutrim tradicional de 230 por R$130 e o Nutrim Black, que é uma versão mais turbinada e mais forte, de 250 a R$150. Então é um descontaço para você aproveitar essa promoção e essa oportunidade. Entre em contato agora com o nosso irmão Rodrigo no link abaixo aqui na descrição desse vídeo e também em um link no primeiro comentário fixado também aqui logo abaixo desse vídeo nos comentários. Então entre em contato com o Rodrigo, não perca essa oportunidade. E Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.